Este homem errante nem tinha pão para comer. Ele usou todo o dinheiro que tinha para comprar uma caixa com cartões ingleses. O dinheiro não era muito, mas era possível ajudá-lo a ter uma refeição completa. Ele comprou-os apenas porque encontrou um diário, e esse diário nem mesmo continha um mapa do tesouro, mas as palavras de uma menina balbuciando. Ele leu o diário uma vez. A menina disse que sua mãe havia falecido, e deixou apenas um caderno, para que ela pudesse escrever todos os dias o que aconteceu em sua vida, para que depois que ela morresse, ela pudesse contar para sua mãe sobre isso. Ele foi para a próxima página. O conteúdo foi escrito em inglês. Ele leu, mas não entendeu. Queria pedir ajuda às pessoas ao redor, mas todos ao redor dele eram andarilhos. No dia seguinte, um missionário veio pregar. Ele pediu a esse missionário para ler o diário para ele, mas aquele missionário não se importou com ele. Ele teve que ir à loja para comprar cartões de aprendizagem de inglês. No caixa, ela sentiu que ele estava muito mal cheiroso e com medo dele. Ele colocou a moeda na caixa e pediu à mulher que o ajudasse a contar o dinheiro. Em seguida, saiu da loja sozinho. Obrigado. O nome dele era Willie e ele era muito pobre. Todos os dias ele dormia em uma caixa de papel. Antes, ele dormia em um saco de dormir, mas um dia alguém roubou seu saco de dormir. O gerente da praça viu que ele estava com pena e encontrou do carro um casaco de pele e deu a ele, depois de comprar alguns cartões de aprendizagem de inglês. Naquela noite ele os colocou no chão. Ele se sentou no chão olhando para o diário. A menina disse que tinha medo de trovão. Willie também tinha medo de trovões. Neste momento, havia trovões e chuvas torrenciais lá fora. Willie abraçou o diário com força e se aninhou na caixa de papelão. Naquele momento, ele parecia ter um amigo. No dia seguinte, ele apontou um lápis na estrada. Escreveu uma carta na página em branco do diário. Ele também queria ser amigo da menina. Todos os dias quando o sol nascia, ele acordava implorando por comida. Quando ele estava com fome, vasculhava o lixo. Ele comeu qualquer coisa. Ele gostava muito de aventura. Na cidade ele encontrou um lugar, de onde podia ver tudo na cidade. Naquela época, ele dormia principalmente durante o dia e ficava acordado à noite, porque à noite alguém veio roubar coisas. Depois de terminar de escrever, ele dobrou o papel em um avião e o lançou. Ele acreditava que o avião poderia voar para onde deveria ir. Uma vida assim parecia ser uma regra, mas em pouco tempo, uma noite uma mudança aconteceu. 2 jovens foram para a praça. Eles gastaram $50 para encontrar 2 pessoas lutando. Willie estava apenas passando. Por falta de dinheiro, ele aceitou imediatamente. O oponente era um homem alto e feroz, mas com apenas alguns ataques, Willie foi capaz de derrotá-lo. Esse cara estava muito animado. Correu para gritar com Willie. Ele pegou o dinheiro e olhou para ele. Ele estava um pouco confuso. Foi para um motel. Este errante acabou de receber uma quantia inesperada de dinheiro. Ele não comprou comida, mas alugou um quarto e tomou banho limpo. Ele escovou os dentes um pouco demais e sua boca sangrou. Então ele deitou no chão e dormiu por uma noite. No dia seguinte, quando Willie foi embora, encontrou uma pessoa com deficiência. Assim que olhou para ele, percebeu que também era um andarilho na praça. Querendo dar um passo à frente para ajudá-lo a empurrar a cadeira de rodas, ele recusou. "Não toque em mim." Então ele perguntou ao deficiente se ele era alfabetizado ou não. Willie sugeriu que empurraria a cadeira de rodas para ele e, em troca, ajudaria Willie a ler o diário. O deficiente ficou em silêncio por um longo tempo e então concordou. Ele era um veterano. Ambas as pernas foram perdidas na guerra do Iraque. Ao retornar ao país, ele foi elogiado e fotografado com o presidente. Naquela época, a vida dele estava muito ruim. Ele queria vender a medalha, mas a medalha que representava tantas homenagens valia apenas $15. Ele não vendeu e se sentiu humilhado. It's worthless. Fucking not worthless, man. It's my legs right there. Willie o deixou ir e encontrar comida para ele. Eles se tornaram amigos. Por causa do veterano, Willie também começou a se misturar com o bairro. Quando alguém perguntou a ele sobre seus ideais, Willie disse que não queria morrer sozinho. Ele estava muito sozinho, como a garota do diário. Ela disse que na aula, por muito tempo, ninguém se importou com ela. Willie também, ele conheceu um cachorro selvagem, enquanto segurava para implorar por comida. Os transeuntes sempre lhe deram mais dinheiro. O próprio Willie ainda estava com fome, ele usou o dinheiro para comprar comida para o cachorro. Mas esse cachorro ainda foi embora no final. Talvez algumas pessoas apareçam em sua vida brevemente. Quando chegar a hora, eles também irão embora. O veterano e a menina eram um de seus poucos amigos. O novo ano estava próximo. Willie comprou uma revista, cortou uma foto de uma menina nela e colou no diário. À noite, todos na rua se cumprimentaram no ano novo.
e Willie estava sentado sozinho no terraço assistindo os fogos de artifício à distância. Um novo ano, um novo começo. Ele escreveu uma placa e colocou-a no colo do veterano com as palavras "Herói de Guerra". Assim, quando ele implorasse por comida, não seria incomodado por ninguém. Naquele dia ele implorou muito dinheiro. 2 jovens vieram procurar alguém para lutar de novo. Willie queria ganhar dinheiro, então continuou participando. Ele nunca nos decepcionou. Alguns golpes derrotaram o adversário. O jovem de moto estava cheio de orgulho. Quando ele deu o dinheiro para Willie, ele disse de repente: "Sei que é estranho dizer que você é meu amigo. Eu realmente gosto de você." Willie olhou para ele sem piscar e respondeu severamente: "Na verdade, quando alguém o viu como um amigo, ele ficou muito feliz." Poucos dias depois, o veterano cumpriu sua promessa. Ele leu o diário para Willie. Depois que sua mãe morreu, ela morou com seu tio, mas ele era muito agressivo e até abusava dela. Depois de queimar sua casa, ele expulsou a menina até a rua. No estouro das chamas, os olhos de Willie brilharam. O veterano finalmente não conseguia mais ler. Ele disse a Willie: "Durante a guerra, uma vez ele matou uma garota inocente. O inimigo a capturou e a usou como escudo. Ele abriu fogo porque não tinha outra escolha. Mas por causa disso, ele se arrependeu por muitos anos." Vendo ele assim, Willie imediatamente abriu a boca para confortar. "Você teve que fazer isso. Então agora você pode vir aqui e torna-se meu amigo." Ele considerou o irmão veterano um amigo. Por amigos, Willie podiam fazer tantas coisas. Poucos dias depois, em uma luta de boxe underground, um homem negro com uma panela correu em direção ao jovem. Para salvá-lo, Willie subjugou o homem negro e o matou acidentalmente. Quão barata era a vida dos pobres. Um homem negro de repente perdeu a vida em uma competição de boxe. Os presentes ficaram com tanto medo que fugiram. Willie também abraçou o diário e se escondeu na caixa. Ele originalmente pretendia ir para algum lugar longe para se refugiar, mas a polícia veio fazer-lhe algumas perguntas e depois agiu como se nada tivesse acontecido. Parecia que essa pessoa nunca existiu antes. Depois disso, Willie escreveu mais e mais cartas, mais e mais aviões foram lançados ao céu. A existência dela fez Willie se sentir vivo. No caminho de volta para a praça, Willie viu a medalha do veterano. Ele entrou na loja para resgatar a medalha. Naquela noite ele viu o veterano dormindo na rua oposta, querendo cobri-o com um tapete. Mas assim que ele se aproximou, ele descobriu que o veterano estava morto. Ele então puxou o tapete sobre ele com cuidado e chorou. Outrora um soldado glorioso, mas, neste momento, ele morreu nesta situação. A medalha também foi pendurada por Willie na frente da porta. Poucos dias depois, o gerente da praça veio ver Willie, pedindo-lhe que lutasse boxe contra as pessoas da praça também. Willie se recusou. Disse que o jovem era seu amigo. O gerente ficou tão zangado que riu. "Eles dormem aqui com você? Eles vivem em uma caixa esfarrapada?" Neste momento, Willie acordou de um sonho. Desde então, ele sempre foi aproveitado. Isso era estúpido. Por dinheiro que prejudicou outras pessoas. Willie se sentiu tão mal consigo mesmo. Ele até queria ir embora, não escrever mais para a menina. À noite, ele se sentava no terraço. Olhando para a cena próspera à sua frente, ele se sentiu tão sozinho em seu coração. Quando Willie estava prestes a sair, o jovem trouxe um bando de homens ricos para assistir ao boxe. Eles eram nobres romanos e esses vagabundos eram seus escravos. As pessoas nesta praça não queriam brigar. $100 por jogo. Um velho se levantou. Ele estava com muita fome. O jovem veio até Willie e queria que ele lutasse boxe. Depois de ser rejeitado por Willie, ele começou a ameaçá-lo. "Você quer que outra pessoa venha e dê um soco na sua cabeça?" Willie permaneceu em silêncio olhando para ele e deu um passo à frente. Mas quando ele enfrentou o velho, Willie foi incapaz de atacar. Ele deixou o velho bater nele, mesmo por conveniência. Ele até se ajoelhou no chão para o velho bater. Aquele jovem ficou com raiva e disse a Willie para agir. Ele não se importava com ele, então ele pegou o diário e ameaçou Willie. I'm not gonna hit him. Fine. Willie não se mexeu do início ao fim. No momento em que o diário caiu, Willie saltou para frente. Mas ele não conseguiu salvá-lo de queimar e queimar suas mãos. No hospital, Willie não disse nada. O diário se foi, mas o conteúdo dele foi claramente lembrado. Seus sussurros perfuraram o saguão do hospital. Uma garotinha engessada correu saindo. Ficou na porta olhando para Willie com olhos lágrimas. Depois de sair do hospital, Willie ficou sem nada. Ele estava sentado sozinho na beira da estrada, com olhos inexpressivos. O gerente passou de carro, viu-o suspirar e jogou-lhe um conjunto de roupas. Naquela noite, ele dirigiu pela estrada do carro do jovem. Ele planejou ter aqueles dois brigando. Amizade era só isso.
Naquele dia, uma menina estava cruzando a rodovia, indo em direção a Willie. Existiam vestígios de queimaduras no rosto dela. Era a menina no hospital e também era a verdadeira dona do diário. Willie reconheceu a garota, os dois se abraçaram com força. Duas pessoas solitárias finalmente encontraram um lar. A história termina aqui. Este filme é chamado de O Resgate de uma Vida. Lançado em 2016, tem uma classificação de 8,1. Cada pessoa nasce solitária e quer vir a este mundo para encontrar um lar. Existem algumas pessoas muito sortudas, que podem estabelecer uma conexão estreita com o mundo. Existem algumas pessoas infelizes que estão sozinhas. No final, o abraço de Willie e a menina é a salvação. Eles querem nos dizer que a vida é difícil, mas não amarga. Sempre há algo pelo qual vale a pena esperar, como o amor.